digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare que Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Você pode ficar sentado mesmo, mas erga sua mão assim para o céu. Vamos orar para que Deus esteja liberando da graça dele sobre nossas vidas. Pai amado e Pai querido, nós estamos aqui esta noite para receber de Ti. Libera, Senhor, a Tua palavra sobre nossas vidas. Libera o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, fala ao meu coração. Libera do alto trono aquilo que o Senhor quer ministrar na minha vida. Eu preciso ouvir a Tua voz. Preciso perceber o Senhor falando comigo. Toca, Senhor, no profundo do meu ser, porque eu quero fazer a Tua vontade. Libera mais e mais de Ti, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém, amém, meus irmãos. Bem, amados, esse final de semana, na quinta-feira, nós viajamos para São Paulo e tivemos lá um encontro de pastores da videira, dos pastores que estão à frente de igrejas videiras aqui no estado de São Paulo. E na verdade eu acabei de chegar, né? Eu cheguei no meio, no finalzinho do culto de jovem adolescente. O pastor Ginês estava ministrando aqui. Eu cheguei e assim, irmãos, eu fui tão impactado pela palavra lá, tão impactado por aquilo que foi ministrado. Sabe que num dado momento, você sabe que nesses encontros é muito bom para nós, sabe por quê? Porque lá eu não sou o pastor que está ministrando. Na verdade, lá eu sou o pastor que está recebendo. Lá eu estou sendo alimentado espiritualmente. Eu vou falar para você, eu preciso disso. Eu preciso de alguém falando na minha vida. Eu preciso de alguém ministrando na minha vida. Então esses momentos são muito bons. E no momento do apelo lá, eu vou falar para você, eu fui o primeiro a correr lá na frente. Na hora que fez o apelo, eu já saí, já fui lá aos pés, lá fiquei chorando na presença do Senhor, porque foi tão forte aquela palavra no meu coração. Eu saí de lá assim com um sentimento assim tão de uau, que bom que é ser pastor, que bom que é estar no reino de Deus, que bom que é ser crente. Você acha que é bom ser crente? Amém. Você acha que é bom ser cristão, servir a Deus? Amém. Fala para o teu irmão, é muito bom ser cristão. Oh, fala isso para ele. Você sabe, cristão, a Bíblia fala que são pequenos cristos. Se você não sabia o que significava a palavra cristão, estou te ensinando agora. Pequenos cristos. Então, pequenos cristos são aqueles que imitam a Cristo. Então, nós temos que buscar imitar a Cristo. E o pastor Wilson ministrando lá, eu vou falar para você, vou tentar passar um pouco do que nós recebemos lá para os irmãos. Ele ministrou uma palavra que eu nunca havia parado para pensar e meditar nisso. Ele falou sobre um motivo. Repita comigo, motivo. Para ser cristão. Por qual motivo você é crente? Por que razão
Pedro, você é crente? Qual é o motivo que você é cristão? Sabe, às vezes eu fico ouvindo essas palavras, eu fico pensando assim, como é que Deus fala tanto com esses homens, né? Eu sei que talvez você pode pensar assim, o pastor ministra bem também, mas sabe, quando eu ouço alguém como o pastor Wilson ministrando, eu fico pensando, como é que Deus fala tanto com esse homem, desse jeito? E eu fiquei querendo sugar aquilo, querendo absorver aquilo que ele estava falando lá na frente, estava ministrando aos nossos corações. E eu fiquei pensando, nossa, existem tantos motivos para nós sermos cristãos, mas qual que é o motivo para você viver? Por que nós vivemos nessa terra? Sabe, nós precisamos, na verdade, de um bom motivo para viver. Se eu fosse perguntar para você, para que você vive? Sabe, talvez você falaria algumas coisas que qualquer pessoa que não tem Cristo falaria. Por exemplo, alguns poderiam falar assim, não, eu vivo para constituir uma família, para ter harmonia no meu lar. Você sabe, isso é o desejo de todas as pessoas que moram aí fora também, que não conhecem Jesus Cristo. Outros talvez diriam assim, não, eu sou cristão porque eu quero ter uma vida natural boa, eu quero ter um conforto, né? E eu sei, Deus é o dono do ouro e da prata, então Ele pode me abastecer financeiramente, me prosperar e eu ter uma vida tranquila. Mas saiba, todos que estão aí fora também querem isso. Outros talvez falariam assim, não, eu quero ser crente, cristão, para ser uma pessoa honesta. Olha que motivo bonito. Para ser uma pessoa honesta, para fazer as coisas certas, né? Porque eu fiz tantas coisas erradas na minha vida, e eu quero ser assim, mais honesto. Eu conheço muitas pessoas que não têm Cristo, que são honestas. Sim ou não, meus irmãos? Pessoas honestas. Outros talvez diriam assim, não, eu quero ser cristão. Obrigado, viu, irmão? Eu quero ser cristão porque, eu gosto de ficar andando aqui, você já percebeu isso, né? Eu quero ser cristão porque eu quero ter uma boa profissão. E eu sei que as empresas por aí, quando você fala que você é crente, elas até te promovem, te traz à frente, porque sabe que a pessoa é de índole. Às vezes, né? Outros talvez diriam assim, não, eu quero ser cristão, sabe por quê? Porque eu quero ter uma aposentadoria boa. Eu quero ter um tempo de descanso lá, quando eu tiver meus 55, 60 anos, quero descansar. Todos aí fora querem fazer a mesma coisa. Isso não é um motivo para nós sermos crentes. Isso não é um motivo para nós vivermos. Sabe, nós não deveríamos viver em função disso. Pelo menos nós não. Nós que somos crentes, Marcos. Nós que somos cristãos não deveríamos viver em função dessas coisas. Eu compreendo e entendo que muitas pessoas chegam na igreja por suas necessidades naturais. É assim mesmo que funciona. As pessoas vêm porque têm necessidades naturais. Alguns vêm porque estão enfermos, estão doentes, e vão em busca da sua cura no corpo. Outros vêm porque estão sim passando por necessidades financeiras e querem uma prosperidade, algo de Deus para suprir ali um aluguel, para suprir ali uma necessidade. Essas coisas são lícitas. E convém a você fazer isso. Não há nenhum problema a pessoa chegar para o corpo de Cristo dessa forma, buscando essas coisas naturais. É assim que funciona mesmo. Mas qual que é o problema? O problema é permanecer dessa forma. Esse é o grande problema. Porque quando a pessoa permanece dessa forma, buscando somente as coisas naturais, na verdade, ela está deixando aquilo que deveria estar em primeiro lugar na sua vida. E eu fiquei pensando nisso. Por qual motivo você vive? Por qual motivo nós que somos membros dessa igreja aqui vivemos? Será que nós vivemos por essas coisas naturais simplesmente? Será que nós vivemos para buscar somente ter um bom conforto nessa terra? E nós sabemos que de repente os cristãos talvez fossem uma forma de conseguir esse conforto. Sabe, é só você ligar a televisão, você vê todas essas coisas. Liga a televisão que você vê tudo isso. Vem para cá que você vai ficar rico. Vem para cá que não vai te faltar nada. Vem para cá que você vai ser curado. Não tem problema nenhum nisso. Desde que o ensino a posteriori, o ensino que venha depois desse receber Jesus, seja um ensino que os leve a enxergar o verdadeiro motivo de nós vivermos nessa terra. Por qual motivo você vive nessa terra? Pergunte para o teu irmão, por qual motivo você vive nessa terra? Qual é o motivo?
Talvez ele viva pelo motivo que eu estou falando aqui. Mas vamos ver, eu queria ler um versículo com os irmãos e vamos ler mais versículos depois. Abra a tua Bíblia aí. Você vai falar assim: pastor, esse versículo eu sei de cor. Eu também sei, mas você sabe que Deus sempre fala conosco. Abre aí, João capítulo 3, verso 16. Ah, pastor, esse aí não precisa nem abrir. Ah, eu sei de cor. Abre, eu também sei, mas eu abri, eu quero ler aqui, ó. Algumas pessoas não sabem. Quantos são novos convertidos aqui na igreja? Ergue a sua mão aí. Uau, aí. Os irmãos com certeza não sabem, então abra a sua Bíblia aí. João 3,16. Para você que não sabe, João 3,16 é o divisor de águas da Bíblia. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, meus irmãos? Repita: vida eterna. Então preste muita atenção. O principal versículo da Bíblia diz que Jesus veio para que nós tivéssemos a vida eterna. Principal versículo da Bíblia. Vida eterna não tem a ver com a vida que você vive aqui na terra. Vida eterna é o que vai acontecer conosco depois que Jesus vier nos buscar ou nós formos para a glória. Aí nós vamos começar a viver a nossa vida eterna. Na verdade, você já começou a viver a sua vida eterna aqui. Quantos já tem Jesus no coração aqui? Amém. No dia que você aceitou, recebeu Jesus na sua vida, começou a sua vida eterna. Naquele dia você nasceu de novo. E aí você começa novamente a caminhar um caminho agora que vai te levar para a eternidade. Então presta atenção. Nós precisamos saber o motivo pelo qual nós vivemos, porque isso deveria ser a razão da sua vida. Então quando você não sabe o motivo pelo qual você vive aqui na terra, você começa a viver atirando para todos os outros lados, fazendo tantas outras coisas, e você pensa que está fazendo a coisa certa, quando na verdade não está. Quando na verdade está vivendo dentro do corpo de Cristo, mas da mesma forma que as pessoas vivem lá fora, não muda nada. A única coisa que muda é que você está aqui no domingo assistindo um culto. Só isso que muda. Mas você vive do mesmo jeito, porque você ainda não entendeu, não compreendeu qual que é o seu motivo de vida. Qual que é o motivo que eu tenho para viver? Tem uma outra parte dessa palavra que o pastor ministrou também, eu não vou ministrar hoje, que é o motivo para morrer. Nós temos um motivo para viver, mas será que você tem um motivo para morrer? Isso é outra parte muito profunda da palavra de Deus. Qualquer dia a gente ministra ela. Mas hoje eu quero falar sobre isso. Qual que é o teu motivo para viver nessa terra? Então veja, se nós queremos na verdade viver como crentes verdadeiros, sinceros diante do Senhor, nós temos que buscar entender o que mais agrada a Deus. Então olha só, não sei se você já deu um presente para alguém que tem todas as coisas. Já teve essa experiência de você vai dar um presente para alguém, a pessoa fez aniversário, e você olha assim: nossa, mas o que eu vou dar para esse cara? Esse cara tem tudo. Não é ruim você dar presente para pessoas assim? Sim ou não? Então dá um presente e fala assim: mas puxa vida, o que eu vou dar? Às vezes o pastor Wilson faz aniversário, às vezes não, todo ano ele faz aniversário, né? Aí eu fico pensando: o que eu vou dar para ele de presente? Tem tudo. Outro dia eu fiquei feliz que ele estava usando uma camisa que eu dei para ele, mas ele tem tudo. Aí eu fico olhando assim: poxa, fica ruim dar presente para ele, né? Agora, se é difícil você dar um presente para um ser humano que o agrade, e com Deus então? Como é que você vai agradar a Deus? Porque sabe, quando você dá um presente para alguém, você quer agradar essa pessoa, mas como é que você vai agradar a Deus? Então olha só, o nosso motivo de viver aqui na terra deveria ser agradar a Deus. Quantos vivem aqui para agradar a Deus? Amém. Mas será que vive mesmo? Como que é isso? O que agrada a Deus? Jesus Cristo, Ele veio à terra para cumprir um propósito de vida, uma missão, e Ele disse que Ele desceu a essa terra não para fazer a sua vontade, mas a vontade
Deus Pai. Ele também disse que a comida para ele era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. João 4, 32 em diante. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Mas olha só o que agrada ao Pai verdadeiramente. Abre a tua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, do verso 13 em diante. Mateus, capítulo 3, do verso 13 em diante. Olha o que diz. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, João, o dissuadia dizendo: eu aqui preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha o que Deus Pai falou. Deus Pai falou assim: esse é meu filho amado, em que me comprazo. O que significa isso? O que significa alguém dizer: eu me comprazo nessa pessoa? Comprazo significa ter todo prazer. Todo prazer. É uma satisfação completa. É olhar para o filho e falar: eu me agrado dele. Ele está me agradando. Eu tenho todo prazer nesse meu filho. Está entendendo? Jesus então era a razão, o motivo da alegria de Deus, do prazer de Deus. Jesus que estava aqui na terra, cumprindo um papel. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós temos que ter o comportamento de Jesus, enquanto aqui na terra. Se nós queremos realmente viver uma vida que represente algo para Deus aqui, nós temos que buscar dia a dia parecermos mais com Jesus, a cada momento, porque isso irá agradar a Deus. Se nós buscarmos qualquer outra coisa que não seja isso, não agradaremos a Deus. Mas se nós estivermos aos pés do Senhor, e se você quer realmente um bom motivo para agradar a Deus, seja como Jesus. Mas o que Jesus fazia? Jesus fazia uma coisa só: a vontade de Deus Pai. Só isso que Jesus fazia. Jesus veio à terra para isso, para fazer a vontade de Deus Pai. Ele se humilhou até a morte de cruz, não teve por usurpação o ser igual a Deus, foi ali, deixou tudo que ele tinha na glória dele. Para quê? Para fazer a vontade de Deus Pai. E quando nós buscamos a Deus simplesmente para fazer a nossa vontade, ou simplesmente para conquistar algo natural, isso não é fazer a vontade de Deus Pai. Pastor, mas eu queria isso, eu preciso disso. Como eu já disse, é algo secundário. Deveria ser uma consequência na sua vida, porque a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, quando nós não entendemos isso, nós ficamos sem motivo para viver para Deus. Nós vivemos para nós mesmos, mas não vivemos para Deus. Mas quando Deus te salvou, quando Deus te buscou, quando Jesus morreu por você e por mim, a intenção do coração dele é que você não ficasse vivendo uma vida simplesmente natural nessa terra, mas que você buscasse fazer a vontade dele. Pergunta ao irmão: você tem feito a vontade de Deus? Sabe, Deus Pai olhava para Jesus e falava: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho todo prazer. Quando você agrada alguém, essa pessoa fica assim com aquele sentimento de satisfação, de alegria, não é isso? Você dá um presente para alguém, a pessoa fica assim: uau, que presente jóia, você me agradou com isso, estou satisfeito com isso. Sabe, a satisfação é esse enchimento, é esse preencher de estar satisfeito. Quantos querem deixar Deus satisfeito? Amém. Com as suas vidas, com o seu jeito de viver, vivendo pelo motivo correto. Pastor,
Mas o que é viver pelo motivo correto? É viver com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. É viver sabendo que Jesus veio, não para você simplesmente ter uma vida boa aqui na terra, mas para que você fosse salvo e tivesse a vida eterna, vivesse a vida que Ele hoje vive. O seu Deus vive? O seu Cristo vive? O seu Deus, o Alfa e o Ômega, vive? Ele está vivo. Repita comigo: Jesus está vivo. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo, e Ele vive hoje. E sabe aonde que Ele vive hoje também? Na sua vida, através de nós. Quando nós o imitamos, quando nós representamos Jesus nessa terra, quando nós colocamos o motivo para viver nessa terra, que não é um motivo natural. Sabe, essa palavra começou a falar comigo hoje, lá ontem, eu fiquei assim: Jesus, tem misericórdia da minha vida, porque eu preciso mudar algumas coisas aí na minha vida, tirar alguns focos naturais, tirar alguns focos terrenos. Ainda mais eu como pastor, eu tenho que olhar muito mais além do que vocês, evidente, para poder passar algo para vocês, tem que enxergar mais longe. E eu enxerguei esse final de semana algo mais longe ainda. Sabe, a palavra do meu Deus diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Sabe, Deus tem algo reservado para você. Onde está isso? Ninguém viu ainda. É tão bom, é tão cheio de graça, tão cheio de vida, que nenhum homem terreno viu isso ainda. A Bíblia que eu conheço também diz lá em 1 Coríntios 15,19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Onde está a sua esperança em Cristo? A minha está na eternidade com o Senhor. É para lá que nós temos que olhar. Então, para que você vive? Qual que é o motivo da sua vida? Qual que é o motivo de nós vivermos aqui? É juntar tesouros nessa terra onde a traça rói e o ladrão rouba? É isso? Que a Bíblia fala isso, que tudo que nós juntamos nessa terra, ou a traça corrói ou o ladrão rouba. Vamos escolher. Como crentes, como cristãos, nós precisamos escolher o nosso estilo de vida. Como é que nós vamos viver? Pastor, mas eu tenho as minhas necessidades, todas serão supridas em nome do Senhor Jesus. Você crê dessa forma? Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, filho. É assim que funciona. Agora, quando você quiser cuidar só das suas coisas, não espere que Deus vai cuidar das suas coisas. Deus está olhando para você e falando: eu te chamei para algo. Você agora ganhou um motivo de vida nessa terra. Tantas pessoas por aí se matam, e sabe por que elas se matam? Porque elas não encontram motivo para viver, vivem em depressão. E não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, não. Muitas pessoas milionárias por aí estão se matando, porque não encontram razão para viver. E Jesus veio para te dar uma razão para viver. Pastor, mas essa razão vai me levar para onde? Para a eternidade. É para lá que nós estamos caminhando. É lá que nós vamos parar. Sabe, essas palavras foram entrando no meu coração esse final de semana. É claro, você me conhece um pouquinho. Eu sou uma pessoa de uma palavra só praticamente. Eu prego só a eternidade. Então quando isso foi entrando no meu coração, foi só corroborando com tudo aquilo que eu já tenho visto, com tudo aquilo que eu já tenho aprendido. E aí no final da ministração, veio essa questão do morrer, um motivo para morrer. Se nós não tivermos um motivo para viver, nós não teremos um motivo para morrer. E você sabe, alguns irmãos da videira estão sendo enviados para fora do país. Sabe para onde que eles estão indo? Afeganistão. Sabe a próxima igreja onde o pastor Marcelo quer abrir a próxima igreja dele? Bagdá. Você sabe onde é Bagdá? Já ouviu falar do Iraque? Onde as pessoas se explodem todos os dias lá, explodem todo mundo que está ao redor dela? É para lá. Será que esse é um bom motivo para morrer? Mas, situando-se o bom motivo para morrer, você tem um bom motivo para viver? A sua vida gira em função de quê? Quando a sua vida gira em função de somente suprir as suas necessidades, significa que você ainda não morreu.
Não morreu para Cristo. Está vivendo só para você ainda. E a Bíblia fala que nós temos que morrer. A Bíblia fala, se o grão de areia, se o grão de mostarda ela não for plantada, se o grão de trigo não for semeado, ele não vai gerar, não vai germinar e não vai dar mais trigo. Sabe quando que o grão de trigo germina e dá fruto, dá mais trigo? Quando ele morre. Então nós precisamos abrir nossos olhos para isso, precisamos enxergar o porquê que nós estamos vivendo, ou para que nós estamos vivendo. Eu lembro que quando eu era novo convertido, na verdade não era tão novo convertido não, já tinha uns 5, 6 anos de conversão, eu ouvindo um pastor ministrando, e confesso para você, esse pastor não me chamava muita atenção não, mas esse pastor, ele ministrou e ele lançou uma frase, que aquela frase foi como uma flecha no meu coração. A frase que ele disse foi a seguinte, falou assim: irmãos, vocês são mais jovens, quando vocês chegarem aos 70, 80 anos e olharem para trás, o que vocês irão enxergar que fizeram com suas vidas? Irmãos, eu não estava nem prestando atenção na pregação dele. A hora que ele falou essa frase, eu fiz assim: é comigo isso. É comigo isso. Está falando para mim. Não era ele que estava falando, não, era Deus falando comigo. Deus estava falando para mim: o que você vai fazer? Porque aí a sua vida já vai estar 70, 80 anos. Você sabe o que é? Já está chegando lá. É provado cientificamente que o homem não vive mais do que 120 anos. Você conhece alguém com mais de 120 anos aqui? Conhece? Nem eu. Mas veja, o que você vai fazer com a tua vida? Não dá mais para fazer nada. Eu lembro de um irmão que caminhava comigo lá atrás na conversão, e eu conversando com ele, durante um tempo, falava, chama Heraldo. Eu falei: Heraldo, você é muito querido, muito amado, você tem um chamado pastoral, vai para cima, vamos fazer isso acontecer. Eu já estava começando a caminhar, fazendo seminário para ser pastor e tudo, para caminhar como pastor. Ele falou: não, Celso, eu vou esperar aposentar, e quando eu aposentar, aí eu vou ser pastor. Aí eu olhei para aquilo, eu falei para ele: irmão, com todo respeito, você vai dar o final da sua vida para Deus? É isso? Dê o melhor, dê agora. Pastor, mas tem muitas pessoas que nessa idade são despertados. É verdade, isso é fato. Muitas pessoas com 60, 70 anos são despertadas para o Senhor, mas tem muitos que são despertados muito antes e vivem uma vida sem motivo, vivem uma vida com motivo secundário, não pensando no motivo principal. Eu quero despertar você hoje a pensar no motivo principal, pelo qual motivo você está vivendo. Nós vivemos para agradar a Deus, amém, irmãos? Amém. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu comecei a pensar é como eu faço para agradar a Deus, como se Deus pudesse ser agradado. Na verdade não tem muita coisa que eu posso fazer para agradar a Deus, Deus já tem tudo. Então eu penso, a única coisa que Deus não tem é a minha vida, se eu não ader a Ele. A única coisa que Deus não pode ter é as vidas que eu evangelizo, se eu não me dispor a evangelizar e ganhar essas vidas para o Senhor, por causa do livre-arbítrio. As pessoas escolhem, eu escolho, você escolhe também. Mas eu preciso saber o porquê que eu estou vivendo, ou para que eu estou vivendo. Deus nos chamou para isso nesses dias. Deus te chama para isso nesses dias. Pergunta para o teu irmão: qual é o motivo da sua vida? Aí você fala assim: mas será que Deus se importa com isso? Olha para mim. Será que Deus se importa com isso? Será que Deus... Você pode pensar de outra forma, você pode pensar assim: não, pastor, mas eu sou filho do rei. Já ouviram pessoas falarem isso? Elas falam com o seguinte significado e sentido: eu sou filho do rei, eu posso ficar descansando aqui que o rei vai me dar tudo. Sou filho do rei. Mas deixa eu falar com você, Deus está procurando pessoas. Eu vou dar um exemplo bíblico para você entender o que eu estou falando. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Capítulo 13, verso 22.
Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. Vamos ler a partir do 21. A partir do 21, olha só. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Verso 22. E tendo tirado esse, quem que tirou esse? Deus. Deus colocou Saul, mas Deus também tirou Saul. E tendo tirado este Saul, olha o que aconteceu. Levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi. Olha só, olha para mim. Deus achou Davi. Por que ele achou? Porque ele estava procurando. Você só acha aquilo que você procura. Então Deus achou Davi. Mas Deus, o que isso quer dizer? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quem que Deus está procurando? Davi. Você é Davi? Será que Deus te achou já? Pergunta, irmão, Deus já te achou? Porque ele está procurando. Mas quem que ele está procurando? Davi aqui é um símbolo para nós. Símbolo do quê? De pessoas que fazem a vontade de Deus. Deus estava procurando Davi, homem segundo o seu coração. Davi foi aquele que falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi era alguém alegre na presença do Senhor, por ir à casa do Senhor, por estar na presença de Deus eterno, por estar na comunhão dos santos. Davi era satisfeito nisso, alegre. Sabe, Davi, ele procurava fazer a vontade de Deus em todos os aspectos. Mas Davi era uma pessoa certinha, santinha, direitinha? Não, você sabe da história de Davi. Davi adulterou, quantos sabem disso? Davi mandou Urias lá para a frente de batalha, para Urias morrer. É assim ou não é assim? Mas então qual que é a diferença? Ele tinha um desejo no coração, mesmo sendo falho, igual eu e você, igual nós que estamos aqui. Ele tinha um desejo no coração. E qual era o desejo do coração de Davi? Fazer a vontade de Deus. O exército filisteu estava desafiando todos os hebreus lá, o reino de Israel. O exército de Israel estava posto ali. Sai um cara chamado Golias, 2,98 metros de altura, quase 3 metros, e está ali postado, desafiando, afrontando o povo de Israel, afrontando o exército de Israel. Davi está lá. Sabe o que Davi fala? Davi vai lá e fala: você vem contra mim, falando para Golias, vem contra mim com escudo, com espada, com lança, mas eu vou contra ti em o nome do Rei dos Exércitos, do Deus dos Exércitos, do Todo-Poderoso. É nesse nome que eu vou. Sabe, esse é Davi, que vai no nome do Senhor. Quando você faz as coisas aqui na terra, você faz em nome de quem? Qual é o seu Deus? A vontade de quem que está fazendo aqui? Sabe, então isso não mexe com você. Vou falar uma coisa, você tem que rever a sua conversão. Você tem que ver que se você é crente de verdade. Porque o crente de verdade, o cristão de verdade, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele tem um anseio por fazer a vontade de Deus. Ele deseja fazer a vontade de Deus a todo custo, irmão Benedito. Ele deseja estar aos pés do Senhor a todo tempo. Ele quer isso. Ele quer saber qual que é a vontade de Deus para fazer. Ele vem orar, ele dobra o joelho no chão e fala: Senhor, qual que é a tua vontade? Eu preciso saber a tua vontade, porque eu desejo fazer a tua vontade. A minha vontade não importa, mas eu quero fazer a tua. Jesus, quando estava no Getsemane, o que ele disse? Ele foi lá orar ao Pai, ele joelhou, ele suou gotas de sangue ali. Mas no final da história, ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, entretanto, porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe o que é viver uma vida que vale a pena viver? Que vale a pena viver nessa terra? É uma vida que faz a vontade de Deus. Então eu te pergunto: que tipo de vida você está vivendo? Como é que eu sei se eu vivo uma vida correta diante do Senhor? Vou dar uma dica para você.
é que eu sei, pastor, se o meu marido, se a minha esposa, se os meus filhos, se os meus pais, se os meus irmãos, se o meu discipulador, se o meu pastor está vivendo uma vida correta diante do Senhor? Muito simples. A Bíblia diz que você pode fazer um teste. Isso aí. Pastor, qual o teste? Repita comigo. O teste da incoerência. Que incoerência que é essa? É se aquilo que ele fala, ele vive. Sabe, esse é o teste que deveria ser aplicado a todo cristão. Todos nós que estamos aqui. Quantos creem no Senhor aqui? Amém. Quantos querem viver uma vida para Deus aqui? Amém. Você está falando, mas está vivendo mesmo? Vamos aplicar esse teste na tua vida? Porque a Bíblia fala que pelo fruto se conhece a árvore. Pode dar fruto bom a árvore ruim, ou fruto ruim a árvore boa? Não, pelo fruto conhecerás a árvore. Então precisamos viver uma vida que valha a pena ser vivida. Por quê, pastor? Porque um dia nós vamos estar diante dele. Um dia nós vamos estar lá na glória com o Senhor. E nesse dia ele vai perguntar: que tipo de vida você viveu? Como foi a sua vida na terra? Por qual motivo você viveu a vida que eu te dei? Aonde você investiu a vida que eu te dei? O seu dia a dia foi aplicado em quê? A Bíblia fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e a cada dia, todo dia, venha e siga-me. Todo dia, todo momento, na presença do Senhor. Vivendo uma vida, um estilo de vida cristão. Para que tudo isso? Para que um dia você possa estar na eternidade com o Senhor. Quantos querem estar na eternidade com o Senhor? Amém. Quantos já receberam o Senhor em suas vidas aqui? Amém. Quantos vivem uma vida para Deus? Amém. Para o Senhor? Eu não sei se você sabe o que é ser cristão. Ser cristão é isso. Ser cristão é viver uma vida que agrade a Deus. Pastor, como é que eu faço para viver uma vida que agrade a Deus? Olha para cá. Bíblia, princípios na palavra do Senhor. E aí você vai viver uma vida que agrada a Deus. E qual que é o resultado de tudo isso? Vou te mostrar o resultado de tudo isso. Vai lá para Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada pelo seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Sabe o que é isso? Palavra de Deus. Sabe o que é isso? Bíblia Sagrada. É nisso aqui que você tem que crer. Você tem que crer nessas palavras, que Deus veio à terra na forma de Jesus Cristo, no Filho, para te dar vida e a vida eterna, e um dia você vai estar lá com Ele. Mas o teste disso é agora. Na verdade nós estamos numa incubadora.
Nós estamos para nascer para a eternidade. Um dia nós vamos nascer na eternidade. O dia que você morrer, naturalmente falando, ou o dia que Jesus vier nos buscar, nós vamos nascer lá na eternidade, efetivamente lá. E como é que nós vamos nascer lá, se você não cumpriu nada para Deus aqui? Se você não viveu para Deus aqui? O que você está fazendo com a tua vida? Jesus disse, me ocorre aqui uma palavra, em João capítulo 14. Interessante. Jesus disse em João 14, a partir do verso 2, se eu não me engano. Verso 1 mesmo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então para onde você vai para onde Jesus está. Jesus está vivo na eternidade. E sabe o que a Bíblia fala? Que Ele está preparando um lugar. Nós não sabemos como é que é esse lugar na verdade, mas o fato é que Ele está preparando algo para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Está sendo preparado algo para você que ama o Senhor Jesus e cumpre algo para Ele nessa terra. Tem um motivo para viver para Deus nessa terra, para agradar o coração de Deus nessa terra, e não simplesmente o seu coração. Infelizmente, como eu já disse, muitos cristãos buscam a Deus só para satisfação pessoal, própria e egoísta de sua parte. Mas na verdade, nós que conhecemos Jesus de verdade, sabemos que existe um motivo para nós vivermos, existe um propósito para nós vivermos, e nós temos que tomar esse propósito em nossas mãos, tomar esse motivo de vida em nossas mãos, o motivo de vida que Deus tem colocado em nossas vidas. Deus te chamou para algo nessa terra. Deus não te salvou para nada. Deus te salvou para cumprir um propósito. O que você tem feito com a tua vida? Vou falar a mesma frase que o meu pastor falou lá. Quando você chegar em 70, 80 anos de idade, 90, se Deus assim me permitir, e você olhar para trás, o que você vai ver que você fez com a sua vida? Como é que você conduziu a sua vida? Para onde você levou a sua vida? Será que você vai ser aquele que vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está reservada? Será que você vai ser esse? Vai dizer essas coisas para o Senhor? Para Deus? E tomar posse da coroa que o Senhor reservou para si, para você e para mim, porque nós fizemos algo pelo reino de Deus, porque nós fizemos algo para agradar a Deus. Irmãos, ontem, quando o pastor Wilson falou: pelo que você está vivendo, pastor? Acho que tinha uns 150 pastores lá mais ou menos. Pelo que vocês estão vivendo, pastores? Qual é o motivo das suas vidas? Querido, quando ele fez o apelo, eu corri na frente. Eu quero ter um motivo para viver. Sabe pelo que você vive? Você quer saber pelo que você vive? Olha para mim, eu vou te falar. Você vive por aquilo que preocupa você. É por isso que você vive. O que te preocupa? Você vive, vou repetir, por aquilo que preocupa você. É em função disso que você vive. Se você é uma pessoa preocupada com o reino de Deus, em agradar ao Senhor, e descansa no Senhor, porque o Senhor na verdade aos seus Ele dá enquanto dorme, enquanto esse descansa na presença do Senhor. Se você é desse que sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas, se você é desse que sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, se você é desse que confiam realmente no Senhor, você vai descansar no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e vai fazer o máximo para agradar o Senhor, vai ter um motivo de vida que vai agradar a Deus. Mas se você se preocupa com outras coisas, esse é o motivo da sua vida. Me preocupo com a minha empresa. Pois é, esse é o motivo da sua vida. Me preocupo com a minha profissão, estudos, ir nas escolas. Esse é o motivo da sua vida. Me preocupo com o casamento, esse é o motivo da sua vida. Me preocupo com meu filho, esse é o motivo da sua vida. Me preocupo com meu pai, esse é o motivo da sua vida. Tudo secundário. Deveria se preocupar em fazer algo para Deus e permitir que Deus faça algo na sua vida. Agradar o coração de Deus. Quantos querem agradar o coração de Deus aqui? Sabe, eu não sei quanto a você,
Mas quando o pastor perguntou isso lá, eu corri na frente, rápido, fui um dos primeiros a chegar, chorando na frente. Eu quero ser esse que vou agradar o coração de Deus. Nós estávamos lá em talvez 18 supervisores, eu no meio. Eu fui o primeiro a correr lá, corri, já fui chorando logo. Eu quero agradar mais o coração do meu Pai Celestial. Eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele me guarda, eu sei que Ele me protege, eu sei que o melhor da terra já está guardado para mim, eu sei que lá na eternidade eu vou estar gozando da presença do meu Pai querido, do meu querido, para todo sempre. Eu sei disso, então eu vou descansar nisso. Qual é o motivo da sua vida? Pelo que você vive? O que te preocupa? Pastor, eu tenho que confessar, meu casamento me preocupa, meu filho me preocupa, questão financeira me preocupa, e eu vivo em função disso. Minha empresa me preocupa, minha profissão me preocupa, meus estudos me preocupam, eu vivo em função disso. Qual é o espaço para Deus na sua vida? Estou terminando já, mas presta atenção. Quando você pergunta para as pessoas, quem vem em primeiro lugar na sua vida? O que as pessoas respondem? Os crentes, a crentolândia. O que a crentolândia responde? Quem é o primeiro na tua vida? O que eles respondem? Deus. Deus é em primeiro lugar na minha vida. Mas é mesmo? Você se preocupa em fazer a vontade de Deus todos os dias? Você reserva um tempo para saber a vontade de Deus? Porque você pode falar assim, pastor, mas eu nem sei a vontade de Deus. Mas eu pergunto a você reserva um tempo para saber a vontade de Deus? Pastor, como é que eu reservo um tempo para saber a vontade de Deus? Simples, já ouviu falar de oração? Alô, alguém já ouviu falar de oração aqui? Quando você chega diante do Senhor e fala, Senhor, me ajuda a entender a tua vontade na minha vida. Me ajuda a entender, eu não estou entendendo, o que o Senhor quer que eu faça? Deus vai te falar. Deus vai ministrar na tua vida. Mas você às vezes nem se preocupa nisso, nem se preocupa em saber a vontade de Deus. O que Deus quer fazer com a tua vida? Sabe, eu muito tempo atrás perguntei para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Aí um pastor apontou o dedo para mim, o seu chamado, Deus está te chamando para a obra. Eu? Não, você analisa esse sistema, estou estudando para isso. Aí outro pastor vem lá no meio do nada lá, Deus está te chamando para a obra. Eu? Aí um pastor que era um africano, falando em línguas, num seminário que eu estava fazendo, lá em Araçariguama, ele apontou o dedo assim e falou assim, Deus está te chamando para o ministério, você vai ser enviado para vários lugares, falou um monte de coisa. Eu falei, eu? Aí eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida. Eu fui orar a Deus, Deus, o Senhor quer mesmo que eu seja alguém separado para ti, para fazer a obra do Senhor? Deus falou, quero, de verdade. Aí eu abri mão de muitas coisas, comecei a me preocupar com a obra de Deus, comecei a me preocupar com aqueles que fazem parte da obra de Deus, com a igreja do Senhor. Eu preciso me preocupar com aquilo que Deus estava colocando na minha mão. Aquilo me traz preocupação até hoje. Isso me traz preocupação até hoje. Sabia que eu me preocupo com você? Eu me preocupo com você. Você que é a igreja do Senhor. Eu me preocupo com você, me preocupo com a igreja. Mas eu te pergunto, com o que você se preocupa? Isso é o motivo da sua vida. O que você coloca em primeiro lugar? Então quero fazer um desafio para você. Pastor, mas eu não consigo deixar todas as coisas naturais. E nem eu estou te pedindo isso, evidente, não é? Mas eu quero desafiar você, sabe, a colocar Deus realmente em primeiro lugar. Saber a vontade de Deus para a sua vida. Agradar o coração de Deus. Você quer agradar um pai? Garotada aqui, quando quer agradar o pai, sabe o que tem que fazer? Fazer a vontade do pai. Não é assim? Sim ou não? Quantos querem agradar a Deus aqui? Então eu desafio você hoje a ter um motivo em Deus para viver. Quero que você saia daqui pensando nisso. Qual é o meu motivo para viver em Deus? Para que eu sirvo? O que eu vou fazer? Qual é o seu motivo? Queria que você fechasse seus olhos sentado mesmo. Vamos cear daqui a pouco.
Mas eu queria que você meditasse nisso. Sabe, bem a moda antiga mesmo. Lá quando eu era da Igreja Batista, lá atrás o pastor falava para a gente fazer isso. Olhe para dentro de você. Vê como é que está o teu coração. Faz uma introspecção aí. Olhe para dentro de você. Como é que está a tua vida? O que tem preocupado a tua vida? Qual é o motivo da tua existência? Qual é o motivo da sua vida? Para que você tem vivido? Aonde você tem gasto a sua vida?